Olá, tudo bom? Meu nome é Sandro e na aula de hoje a gente vai dar início ao estudo de logaritmos. Você já ouviu essa palavra lá na aula anterior, quando a gente resolveu um determinado problema e a resolução desse problema ficou emperrada, porque nós tínhamos uma equação e nós não conseguíamos resolver essa equação, pois era uma equação exponencial, e nós não conseguíamos estabelecer a mesma base para resolver essa equação, e quando a gente estabelecia a mesma base, a gente conseguia resolver. Eu disse que para resolver essa equação, eu precisava estudar logaritmos. Então agora vamos lá, dar continuidade a esse estudo. O nome está aqui, logaritmos, e você deve estar curioso para saber o porquê desse nome. Bom, logaritmos é a junção de duas palavras, logos mais aritmos. Logos vem de razão, mas não a razão no sentido de divisão, a razão no sentido de lógica. E aritmos quer dizer número. Então, logaritmo é a lógica dos números. A definição de logaritmo é a seguinte: o logaritmo de um número A na base B é C. Isso se B elevado a C for A. Vamos pensar. O logaritmo do número A na base B é C. Equivale a dizer que B elevado a C é A. Então, o logaritmo de A na base B é o expoente que eu ponho no B para a potência da A. Essa era a resposta lá do nosso problema. Nós procurávamos um expoente que eu colocava num determinado número para que a potência desse um outro número. Então, o expoente que eu ponho no número B para a potência da A é o logaritmo de A na base B. Ora, se a definição tem essa equivalência aqui, nos remete ao estudo das funções exponenciais, que nós vimos anteriormente. Vimos que para estudar a função exponencial, nos era interessante definir essa base B como um número diferente de 1. Também foi interessante definir essa base B como um número real positivo. A mesma coisa está valendo aqui agora para o logaritmo. A base B, que é a base do logaritmo, tem que ser um número diferente de 1 e tem que ser um número positivo. Com isso, o que a gente vê? O A é resultado de uma potência. Nessas condições, com a base diferente de 1 e um número positivo, eu sei que o resultado dessa potência nem é zero, nem é negativo. Então, o que a gente pode concluir? Vamos dar nome. Que esse A, que chama logaritmando, é sempre um número positivo. Não é nem zero, nem negativo. As restrições da base, a gente já estudou lá quando a gente trabalhou exponencial. E o C, por conta de ser uma igualdade, é o logaritmo, ou seja, o expoente que eu ponho no B para a potência da A. Vamos pensar rapidamente num exemplo de como fazer esse cálculo do logaritmo. Se eu quiser calcular, por exemplo, o logaritmo de 125 na base 5. O que eu estou procurando? Eu estou procurando um determinado número, eu vou chamar esse número de C, e se esse número C for expoente do 5, o resultado da potência é 125. Aí fica fácil. Porque se você decompuser o 125 em fator primo, você vai concluir que 125
é 5 ao cubo. Como nós estudamos a função exponencial, vimos que ela é uma função injetiva. Se 5 elevado a c é igual a 5 ao cubo, esse c só pode ser 3. Você deve estar se perguntando, qual foi a motivação de estudar logaritmo? Quem foi o primeiro a escrever um trabalho sobre logaritmo? Bom, Napier, no fim do século XVI, escreveu um trabalho sobre logaritmos que só foi publicado 20 anos depois, já no século XVII. Napier não era matemático profissional, mas um estudioso. A motivação do logaritmo, ela vem do seguinte: no fim do século XVI, começo do século XVII, com a expansão marítima, as grandes navegações e o começo do estudo da astronomia, fez-se necessário fazer algumas contas que, por conta das calculadoras precárias da época, eram muito demoradas e a chance de você errar era muito grande. Pensa comigo. Fazer esse produto aqui é bastante demorado, se você pegar o seu lápis e papel. E, além de ser demorado, a chance de você errar um produto como esse é grande, porque você vai ter que fazer aqui muitas passagens. O logaritmo tem a seguinte vantagem: é uma ferramenta que consegue transformar produto em soma. E se você tem uma calculadora precária, ou se você está fazendo essa conta usando lápis e papel, transformar o produto numa soma é de muita vantagem. Mas antes da gente falar em como o logaritmo transforma o produto numa soma, nós vamos falar em algumas consequências da definição. Então, me acompanha que no outro quadro nós vamos falar sobre as consequências da definição. Bom, depois que nós fizermos a definição, temos algumas consequências imediatas da definição. Me acompanha que a gente vai ver como é imediato. A primeira consequência da definição é a seguinte: o que é o log de 1 na base b? Vamos pensar. O log de 1 na base b é o expoente que eu ponho no número b para a potência da 1. Ó, nós já vimos que a base b não pode ser 1 e não pode ser um número negativo. Então, se a base b tem essas restrições, o único número que eu consigo colocar na base b para a potência da 1 é o 0. Nosso estudo lá das funções exponenciais, nós vimos que o b elevado a 0 era 1. Ou seja, o único expoente que eu ponho no b que faz com que a potência dê 1 é o 0. Então, o logaritmo de 1, em qualquer que seja a base, é 0. Pô, simples assim, ó. Se deparou com determinado exercício, tem lá log de 1 na base 3. Minha pergunta é, qual expoente que eu ponho no 3 para a potência da 1? Isso é imediato, ó. 0. Só vale quando a base é 3? Não, ó. Vale quando a base é um número real positivo diferente de 1. Então, tá aí. Essa é a primeira consequência da definição. Vamos fazer mais uma segunda consequência da definição. Uma consequência bem tranquila também. Log de b na base b. Qual a pergunta que a gente se faz quando se depara com isso aqui? Quando a gente se depara com isso aqui, na nossa cabeça tem que ver a seguinte pergunta: qual expoente que eu ponho no número b para a potência dar o número b? Essa é muito simples. É 1. Então, o expoente que eu ponho no b, potência da b, é 1 e ponto final. Vamos para uma terceira consequência da definição. Quanto que é o log de b elevado a n na base b? Então, olha só o que eu estou perguntando. Qual deve ser o expoente do b
para a potência da b elevado a n. Esse resultado é n. Ó, olha o que a gente sabe. Eu procuro o expoente que eu boto aqui para a potência dar esse número. Vamos pegar um exemplo para isso ficar bem claro. Quanto que é o log de 2 ao cubo na base 2? Qual o expoente que eu ponho no 2 para a potência da 2 elevado a 3? 3. Tá feito. Então, 3 consequências de definição. Consequência 1, consequência 2, consequência 3. Vamos fazer mais duas. Uma quarta consequência de definição é a seguinte. Se o logaritmo de A na base B é igual a logaritmo de C também na base B, isso é o mesmo que dizer que A é igual a C. Vamos pensar. O logaritmo de A na base B eu vou chamar de um x. Pela definição, eu sei que b elevado a x é A. E vou chamar o logaritmo de C na base B de y. Isso, pela definição, diz que b elevado a y é C. Agora vamos pensar. Eu sei que o logaritmo de A na base B é igual ao logaritmo de C na base B. Com isso, eu concluo que x é igual a y. Se x é igual a y, b elevado a x é igual a b elevado a y. Ou seja, o A é igual a C. Vamos para uma quinta e última consequência da definição. E você vai perceber o seguinte, ela não tem dificuldade se você tiver com a definição bem clara, bem solidificada na sua cabeça. Olha lá, a quinta consequência da definição diz o seguinte, ó. Quanto é B elevado a log de A na base B? Então, ó, vamos pensar. Eu estou procurando B elevado a log de A na base B. Nós acabamos de ver, usando a definição, que o logaritmo de A na base B é o expoente que eu ponho no B e a potência da A. Então, B com esse expoente só pode ter como resultado o número A. Vou fazer só um exemplo dessa, aí a gente para por aqui. Vamos pensar no seguinte. 7 elevado a log de 5 na base 7. Pensa comigo. O que é o log de 5 na base 7? O log de 5 na base 7 é o expoente que eu ponho no 7 e a potência dá 5. Então, se eu tenho 7 com esse expoente, o resultado não pode ser outro que não 5. Um abraço. Na nossa próxima aula, a gente vai continuar falando sobre logaritmos.